Louvado seja Deus. Primeiramente, quero saudar a cada irmão com a paz do Senhor. Eu venho aqui neste vídeo comunicar aos irmãos dois pequenos sonhos e trazer uma palavra de Deus envolvida nesse sonho aí, para que Deus venha abençoar cada irmão, cada vida. Quero primeiramente externar aqui a Deus gratidão por tudo que Ele tem feito na minha vida. Estou aqui nessa tarde maravilhosa. Já vem havendo um tempo que eu não venho gravando o vídeo. E ontem mesmo, né? Eu venho pensando por que eu não gravei mais vídeo. E eu falei, por que eu não gravo um vídeo, né? Contando algum testemunho, algum sonho. E durante esse tempo, esse mês 2023, agora do mês de abril, pra cá eu venho tendo muito sonho. Não é que os outros períodos eu não venho sonhando. Esses outros períodos eu venho sonhando muito, muito, muito. Eu tenho tido muito testemunho. Alguns deles, um ou dois, eu já contei. Dentre esses tudo eu já contei alguns testemunhos. Quero contar mais dois, né? Esse período, esse tempo todo sonhando muito, né? Venho estudando, vim buscando um pouco as interpretações desse sonho, porque se eu venho sonhando, Deus quer falar algo. Joel 2, capítulo 2, versículo 28 e 29, fala dessa circunstância. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 17, mais ou menos, capítulo 2, vai dizer a respeito do sonho. E nos últimos tempos há de acontecer isso sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os servos, sobre a serva, né? Que está escrito também em Joel 2, 28 e 29, né? Louvado seja Deus. Eu quero deixar uma palavra aqui antes de iniciar, né? A respeito do sonho que eu venho tendo. Eu quero deixar dois sonhos aí para cada um dos irmãos. O sonho, a palavra de Deus está lá em João, capítulo 3, no verso 16, que diz: porque um verso muito conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sempre preparou para a humanidade, desde a fundação do mundo, a vida eterna. Foi perdido ali pelo primeiro homem, a vida eterna, né? E o primeiro homem ali se tornou um homem corruptível, né? Corrupto, quer dizer, aonde o pecado agiu no primeiro homem, trabalhou no primeiro, mas já no segundo homem, a vida eterna. Sabe, eu tive um sonho, mas só vou contar parte desse sonho, né? Onde eu vinha destacando do céu assim, e tinha um rio, né? Provavelmente eu já fui lá neste lugar no inferno praticamente duas vezes com essa, né? A primeira vez eu fui lá carregado nas costas dos demônios, um negócio muito assim pra mim, né? Eu nunca tinha ido, louvado seja Deus. Nessa segunda vez eu vinha destacando do céu, caindo do céu, caindo, mais ou menos de uns 10 metros para baixo assim, né? Caindo assim do céu e caí num rio de fogo, né? Como se fosse um lago de fogo, ao qual está registrado lá em Apocalipse, capítulo 20, no verso 10, e Apocalipse 21, no verso 8, vai dizer a respeito deste lago de fogo. E este rio que passava como se fosse um lago de fogo, eu vi um paredão assim do lado, e nesse rio que corria assim, como se fosse um lago de fogo, e borbulhava assim, como se estivesse fervendo aquela água ali, bastante fervente. E eu caí ali, eu vi meu corpo borbulhando, e então eu tive em si a palavra dizendo: Deus, eu não morri ainda, eu estou em casa. Eu tinha consciência que eu estava no meu quarto dormindo, louvado seja Deus. E de repente eu fui parar em outro sonho, louvado seja Deus, onde eu vinha descendo no bairro que eu moro, entre duas cortinas, como este negócio aqui, a cortina de cima para baixo. E eu vinha descendo assim, para baixo, como se fosse parar. Eu vi falando que eu ia descer no meu bairro, louvado seja Deus. A expectativa. A bateria do celular já está esgotando. Eu vou ver se eu consigo fazer esse vídeo, pelo menos todo, né? Mas eu acredito que dá para fazer. Está em 15%, né? A bateria já
aqui faltou energia já desde as 8 horas e tá aqui, já vai dar 2 horas, são 1 hora e 50 minutos praticamente, são 2 horas, né? Louvado seja Deus, nesse dia de hoje. E o segundo sonho é onde eu estava em um lugar, como se fosse uma construção, em um lugar, uma construção muito longa. Eu vinha descendo, eu vinha subindo no rio e depois, de repente, muito lixo naquele rio, ali naquele lugar. Eu entendo que ali era um rio, porque eu já estive lá onde eu estive o sonho. E eu estava andando naquele lugar ali, como se fosse uma construção. Eu ia passando naquela construção, descendo naquela construção, o segundo sonho. Eu ia descendo naquela construção e ali tinha lixo, entulho de um lado, entulho de outro, muitos lixos. Eu ia passando e de repente eu entrei em uma construção muito larga, muito ampla, muito grande. E essa palavra vai falar aqui no tema onde eu li aqui no capítulo 3 de João, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. E eu tava ali, depois de repente eu encontro muitas pessoas andando ali, querendo me atacar, querendo algo de mim, querendo alguma coisa de mim, me atacando, né? E eu revidava, pá, jogava lá na parede, vinha outro, eu chutava, eu jogava lá, vinha outro, me agredia, eu jogava para lá e sempre assim, sempre assim. De repente veio o desejo de orar. E quando veio o desejo de orar, a palavra saiu, eu pregando a palavra, dizendo: o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que sou filho de Deus. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. Ali nós vamos ver no livro de Romanos, capítulo 8, no verso 14, 17 mais ou menos, vai falar a respeito disso, que somos filhos de Deus. Louvado seja Deus. E ali eu comecei a pregar dizendo: eu sou imitador de Cristo, louvado seja Deus. Assim como Cristo foi imitador de Deus, pregando dessa maneira. E eu vi ali as pessoas se acalmando, né? Como se estivesse na expectativa de dizer: é isso que eu estava esperando, é isso que eu quero. O verdadeiro cristão, a verdadeira pessoa. E eu continuei pregando: Deus de Abraão, Deus de Jaque, Deus de Jacó. Aí comecei a pregar, aleluia, louvado seja Deus. E aquelas pessoas começaram a parar, se centralizar, a ouvir a palavra de Deus. Eu comecei a pregar, a ministrar naquele lugar. E as pessoas não revidavam, não lutavam contra mim, não me atacavam, sabe? Às vezes a tempestade sopra para a tua vida porque você está revidando, porque você está entrando em guerra. Mas se você se centralizar e parar e entender o amor de Deus, a qual está escrito em João 3, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Jesus seguiu o caminho do amor, ele deu a sua própria vida por amor a nós, sabe? Em momentos que Jesus pregava a palavra, as pessoas se irritavam e carregavam Jesus no momento perto de um pilhasco do monte, e ali Jesus, pronto de cair lá embaixo, Jesus passa, todo mundo paralisa e Jesus passa entre eles, sabe? O evangelho às vezes cria isso, as pessoas se agitam, e se você revidar fica pior, então deixa acontecer o levante quando Deus permite. Às vezes Deus não quer que acontece o levante, mas às vezes você é o causador disso. Você quer revidar. Os demônios estão furiosos contra a tua vida porque está vendo você progredir, querer aceitar o evangelho, querer se vestir igualmente, querer seguir igualmente, querer andar corretamente, querer seguir o evangelho, fazendo tudo conforme o Espírito manda, em casa, no lar, no trabalho, em todos os lugares, na igreja, orando, buscando, jejuando, fazendo a palavra de Deus acontecer, desviando dos maus pensamentos, saindo dos maus caminhos, de tumulto de muitas pessoas. E às vezes você está revidando ali naquele ambiente, o inimigo está furioso, usando aquelas pessoas para te atacar, e quando te ataca você revida, e você revida a tempestade
aumenta e a tempestade não para, e de repente você está num calabouço, de repente você está preso, de repente você está com a mão na arma, de repente você está com a mão numa faca, de repente você está xingando, de repente você está fazendo coisa ilícita, mas se você abrir mão do seu próprio eu e dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu levava, agora vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Você está disposto a abrir mão da sua vida? Você está disposto a abrir mão daquilo? Aleluia. Gálatas 20, Gálatas 2:20 vai dizer isso. Deus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus, ele disse que sejais o meu imitador, assim como eu sou do meu Pai. Paulo ainda acrescenta dizendo, sejais os meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. E assim a vida leva, sejais os imitadores de Cristo, e é esta palavra que te vai levar a Cristo, é esta palavra que te vai levar a ser imitador de Cristo. Se você se espelhar nela, se você pegar o que tem nela para usar como espelho da sua vida, você vai saber, porque naquele momento que a tempestade estava se levantando contra mim, é porque eu estava dando lugar, é porque eu estava revidando, é porque eu estava entrando em cena, querendo fazer de maneira diferente, do meu jeito. Mas a partir do momento que eu entendi que era hora, é momento de orar, que eu não aguentava mais, que eu não suportava mais, então a palavra saiu, jorrou sobre a minha boca, dizendo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó está em nosso meio, e ele quer fazer a obra, e eu começava a pregar naquele meio uma criança ali no colo de uma pessoa com certeza doente, enferma. E eu disse, dos tais é o reino do céu, dessas crianças é o reino do céu. Se não se converter, que nem uma criança dessa de maneira entrará no reino do céu. Eu já estava voando no ar, pregando a palavra. Eu estava voando no meio, sabe o que é dizer voar? É avançar, é promessa de Deus lá na frente, é avançar, a pessoa voando. E eu peguei aquela criança no colo voando assim e comecei a voar. Fui para um lugar cheio de mato. Naquele de mato tinha muitos animais comendo os capim, capivara, outros animais ferozes comendo capim ali. E ali eu ia passando devagarzinho, eu percebi que era momento de silêncio, e a criança estava pregando a palavra também ali no meu colo. A partir do momento a criança começou a pregar a palavra, um sonho que eu tive. E ali, a criança pregava, eu falei para a criança, psss. E a gente foi passando em silêncio no meio daquele mato, como se fosse uma vargem de água, e os animais por cima comendo os matos, os animais fazendo um zoado, e a gente passou em silêncio assim por cima. Foi uma tranquilidade imensa. Esse que é o cardápio de Cristo. Às vezes você leia, você busca, mas não sabe o que fazer. Pede a direção ao Espírito Santo, pede direção ao nosso Deus para lidar com você. Você não nasceu para viver como assim, desse jeito, dessa forma, como o mundo apresenta, como o mundo sabe. As igrejas estão saqueadas. O próprio Senhor disse que o amor de muitos se esfriarão naquele dia, por falta de conhecimento, sabe? E você lendo a palavra, crendo, buscando mudar, se transformar, largando o seu eu, como diz Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora levo na vida do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Você está pronto para dizer isso? Você está pronto para descarregar o eu e abraçar Cristo, a palavra de Deus? Primeiro começa pela leitura, buscando ler, orar e buscar os seus caminhos. E verdadeiramente o Senhor vai te ensinar aquilo, o prazer que é viver a palavra de Deus. E sempre Deus deixa um fogo queimando dentro de nós, para nós buscar mais amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão, fortaleza. Os frutos do Espírito é esse que não há lei, contra essas não há lei nenhuma. É essa que salva, é essa que te atrai. Há um fogo dentro de nós, mas nós às vezes mutuamos tantas coisas e apagamos esse fogo, não vemos esse fogo acender. E de repente esse fogo volta a acender e a gente não está lento, a gente não sabe porque esse fogo, a gente só sabe dar glória a Deus e não fazer a obra de Deus acontecer. Então continue buscando, continua crendo, acenda essa chama que é em ti. Paulo vai dizer, desperta o dom de Deus que é em ti.
Há um fogo que queima, Deus deixa queimar esse fogo. O amor, Jesus seguiu no caminho do amor, a ponto de chegar lá na cruz e dizer ao nosso Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão pregando o evangelho, pessoas curando, fazendo grandes prodígios ali, chegou a dizer um testemunho ali falando de Moisés que Jesus veria, Abraão e os patriarcas, tantos outros homens, pregando ali a respeito daqueles homens, e aqueles homens chegam a predejar, ele no momento que ele fala, ele tem uma visão fixo no céu, dizendo, eu vejo Jesus à destra do Pai. E eles pegam em pedras e começam a pedrejar. Nos pés de, leva lá para fora e nos pés de Paulo, chamado Saulo. Saulo chamado Paulo, depois é chamado Saulo. E começa a predejar ali, Estevão. Ele é apredejado, ele morre ali naquele lugar. Sabe, nós temos uma difícil tarefa, mas a gente não tem que abrir mão. Depois que a gente desce as águas, eu já desci as águas. E eu não posso deixar o homem corrupto entrar na minha vida de novo. Eu tenho que aceitar o homem incorruptível, esse homem que eu estou nascendo, esse homem que eu nasci das águas. Se você nasceu das águas, busque o homem incorruptível. Não deixe o velho homem. E se você ainda não desceu nas águas, busque o novo homem a descer nas águas. Busque entrar numa igreja, buscar as práticas do Senhor. As hostes espirituais da maldade, Efésios 6, 10, 11, 12, dizendo, revertir de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as astutas e ciladas do diabo. E de repente embaixo começa a delatar quem são eles, principado, potestade, espírito das trevas, todos os espíritos. Louvado seja Deus. Se reveste, as trevas está furiosa. João 5, 19. Nós somos de Deus, mas o mundo já é dos malignos. Ou seja, as pessoas que não estão na igreja, as pessoas que não estão servindo, já é maligno, já é do maligno. A obra maligna opera nele. As hostes espirituais, as trevas com grande força, trabalha neles. E você tem que manter em vigilância. Se você assistiu esse vídeo, se apresse. Receba essa paz em nome de Jesus, essa palavra e fica com Deus. Amém, amém, amém.